Então eu criei esse código aqui para a gente tentar identificar, tentar visualizar essa ideia. Você coloca uma escala de entre -1 e 1 para sua rotina, para os seus hábitos. Vamos supor que chega no final do dia você sempre dá essa nota, e vamos chamar de nota, mas não é necessariamente uma nota, é um controle do tipo assim, você coloca -1 se você coloca, você tem os seus hábitos, cada hábito você identifica que existe um jeito ideal de ser executado esse hábito, essa meta. Vamos supor a questão do exercício físico aqui, que é a primeira que eu coloquei. Para mim, o ideal é que eu consiga treinar em 1 hora. Isso leva um pouco mais de 1 hora porque eu tomo banho na academia, tenho trajeto, então 1 hora e meia aí dedicado a ir para a academia e fazer exercício físico, bem feito. E também é ideal que eu faça isso entre 6h30 e 8 horas. Então esse é o ideal para mim do exercício físico. Aí, não, hoje eu acordei um pouco mais tarde, ainda consigo ir para academia, mas fiz meia hora, 40 minutos só de exercício. Não consegui fazer todos os exercícios, fiz algumas séries a menos. Enfim, não foi o ideal. Então eu já atribuo a zero esse valor aqui. Tipo, eu fiz, mas fiz mais ou menos. Não fiz o melhor possível, não fiz bem feito. E aí, se eu falto na academia, se faltar na academia eu posso já colocar aqui como -1. Não consegui executar essa atividade. Né? Eu não consegui, por exemplo, se for um dia que a academia está fechada, fazer uma caminhada no domingo, geralmente eu faço isso. Então, pode ocorrer de não chegar, de eu não fazer no domingo, porque dormi um pouco mais tarde, acordei mais tarde, já, já quero tomar o café ali na hora que eu acordar, ao invés de fazer a caminhada, uma coisa assim. Então eu tiro, ou então se eu fiz mais ou menos, faço 10 minutos de caminhada, meia hora de caminhada, volto, atribuo zero. Dá para colocar também, vamos pegar aqui o exemplo da alimentação saudável. Vamos supor que acordei um pouco atrasado, consegui fazer o exercício físico, mas a alimentação daí ficou prejudicada, acabei comprando um salgado de café da manhã, porque eu não consegui preparar o café para comer depois do treino. Vamos supor assim. Então, se for um salgado frito, por exemplo, ou se uma comida que não seja saudável, sei lá, só um pão com margarina, eu já atribuo aqui, posso atribuir -1. E se eu conseguir comer bem durante a manhã, mas conseguir mais ou menos. Aliás, consegui comer mais ou menos durante a manhã, mas o resto da minha alimentação durante o dia deu certo, então eu posso colocar um zero aqui. Então é uma questão assim de você se conhecer, você saber, você também não ser um carrasco consigo mesmo, né? Como eu falei, por isso que a ideia é que não seja uma nota, e sim uma escala e um controle de que você fez ou não fez, se você fez bem feito ou não fez bem feito. Porque uma nota leva, você tratar como uma nota, você leva isso como uma questão de fracasso e de sucesso que não é necessariamente o objetivo aqui. O objetivo é que você faça e não que você alcance uma meta, que você bata uma meta, que você ultrapasse alguém. Não é uma competitividade, é uma questão você com você mesmo. Mas se você quiser, se você achar que consegue lidar dessa forma, como uma competitividade consigo mesmo, também tudo bem. Pra mim já não serve muito, porque eu já me cobro bastante. Né?
Vamos aqui colocar então sono adequado e foco nas tarefas. Focos em tarefas. Aqui, por exemplo, aqui eu coloquei de uma forma genérica, mas pode ser você investir um tempo ali em fazer uma atividade que você está buscando em relação a você mesmo, se você está estudando, se você quer dedicar ali 1 hora para estudo por dia, você consegue executar isso aí, você não perde tempo com outras coisas, não fica na rede social e tudo mais. É uma forma de você mensurar isso aqui também. Então vamos supor aqui, nesse código que eu fiz, vamos supor que eu dividi o ano aqui em três partes, 3 de 120, então vai faltar uns dias aí, vamos supor que sejam os feriados, vamos dar um desconto. E aí eu coloquei aqui como se você executasse as suas metas, os seus objetivos, os seus hábitos aqui de forma aleatória, simplesmente por impulso. Você decide que amanhã eu vou fazer tal coisa, hoje eu não estou com vontade, não vou fazer, e simplesmente vai fazendo isso de forma completamente aleatória, simplesmente por impulso, né? Então aqui eu criei de forma aleatória um número randômico inteiro entre -1 e 1. Então, para cada um deles, para cada hábito, ele vai atribuir esse valor que vai ser aleatório e a gente vai descobrir aqui como que vai se dar esses valores. Mas é bem parecido com a vida, né? Tem dia que você simplesmente acorda e não tem vontade de treinar. E se você leva isso adiante, de você simplesmente seguir por impulso, você vai ter sim uma vida aleatória, como o exemplo aqui. Então eu atribuí aqui ao data frame, que tem as colunas que a gente criou lá. E aí eu fiz aqui a soma de cada um deles para gerar aqui um valor final da soma dos teus hábitos. Por quê? Por isso que eu escolhi essa escala de -1 e 1. Porque vamos supor que você faça o exercício em um dia aleatório aqui. Você faça o exercício, você come mais ou menos, você dorme tarde por questões que você podia ter evitado. Faça exercício mais ou menos e daí o foco também é mais ou menos. Então você vai ter 1, -1, aliás, 1, 0, -1 e 0. Então o teu dia aqui vai sair no 0, 0. Porque você não conseguiu executar todos os objetivos aqui. E aí você faz esse somatório. Você vai ter aqui, por exemplo, uma soma do dia, né? Um valor do dia. E aí eu faço também aqui a soma acumulada, para a gente ter visualmente isso aqui. Então, essa primeira soma aqui, vamos executar ele de novo aqui, só para pegar o início. Esse aqui é a representação dos seus 120 dias executando suas tarefas, seus hábitos de forma aleatória, por impulso. Então aqui, no primeiro dia você saiu no 0 a 0, no outro dia você já ficou no negativo, no terceiro dia você conseguiu executar todos, mas daí no outro dia você já conseguiu fazer só uma das atividades ali, e assim vai. Mais ou menos ainda, né? Que no -3 vai ser 0 e -3. Então você conseguiu fazer uma delas mais ou menos. Aqui tem um dos dias que fez totalmente ao contrário, e tem 1, 2, 3 dias que fez totalmente bem feito. Mas é assim que vai seguindo a vida de forma impulsiva, né? E aí vamos supor que você agora quer assumir um pouco as rédeas do seu destino, digamos assim, e você já começa a evitar a parte negativa, já começa, mesmo que você não consiga comer excelente, mas você começa a evitar
comer aquele salgadinho, aquele doce que só tem caloria, não tem nutriente nenhum. O exercício, você começa a fazer um exercício ali, uma caminhada, 20 minutos, 30 minutos, mas você tem uma meta um pouco mais audaciosa, mas você vai fazendo pelo menos, mais ou menos, né? Pelo menos o que cabe, o que dá para você fazer, às vezes até mesmo pela própria, eu acredito que a maior parte das pessoas fica nesse range aqui, porque, por exemplo, se você é empregado, você é um empregado que precisa ir para o seu trabalho, então você tem o tempo de deslocamentos, provavelmente vai trabalhar 8 horas pelo menos e mais 2 horas aí entre almoço e deslocamento. Então você acaba dedicando a maior parte do seu dia, né, a estar trabalhando, então fica um pouco mais difícil mesmo você conseguir conciliar, mas isso faz parte do esforço, faz parte da vida, basicamente, do jeito que ela é nesse momento. Então, você pelo menos empreende um esforço aqui um pouco maior do que você ficar simplesmente na aleatoriedade da sua vida e tenta fazer as coisas da melhor forma possível. Às vezes elas não saem perfeitas, não saem bem feitas, mas você pelo menos faz. Então a gente atribui aqui, faz de novo a soma acumulada. Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês a questão da soma. Vou executar isso aqui e executar a soma. Então você seguia nesse ritmo aqui, às vezes entre o zero, né? Ficava ali ficava alguns dias no negativo, alguns dias no positivo, mas sua vida ficava sempre no zero. E aí você começa a ter hábitos um pouco melhores, você já tem menos dias no zero, nenhum dia negativo, e aqui até mesmo começa a ter mais dias em que você consegue concluir todas as atividades, todos os hábitos bem feitos. E aí vou te mostrar agora a soma acumulada. Então a sua vida continuava aqui, em torno de zero, estagnado, e aí você já começa a ter um resultado um pouco melhor, simplesmente evitando aquilo que te destrói, digamos assim. E aí vamos supor que você saia completamente da aleatoriedade, assuma completamente o controle da sua vida e consiga ter uma rotina perfeita, em que você executa cada hábito bem feito todos os dias. Então aqui ele não tem mais a aleatoriedade, é simplesmente todos os dias, todos os hábitos bem feitos. E vamos rodar novamente isso aqui. Eu vou mostrar aqui agora para vocês como se isso aqui fosse também um índice e a variação acumulada desse índice, a diferença que isso faz, né? Vou mostrar aqui como está a soma. Então você saiu daquela lateralidade, diminuiu um pouco ela, ficou um pouco mais positivo e aqui seguiu perfeitamente, executando todos eles. Na soma acumulada, você estava aqui, estaca zero, começou a sair dessa estagnação. Você vê que essa curva aqui, essa linha aqui desse período, ela não é perfeita, tem dias que são bons, tem dias que são mais ou menos, mas ela já começa a ter uma rotina, um caminho diferente, né? Um resultado diferente, em que você sai aqui do acumulado de 11 e vai para 200 vou colocar no dia exato aqui, 281, que é a soma acumulada dos hábitos. Por que eu estou sugerindo isso?
de ter essa soma acumulada, porque é uma coisa que você não vai voltar atrás. Se você faz o exercício físico constantemente ali, você não vai voltar atrás, seu corpo não vai deixar. É claro, vai levar bastante tempo para ele perder toda a massa muscular, para ele voltar a engordar, voltar a ficar fraco, e você voltar a sentir dores. Então, leva mais tempo. Então, isso aqui é acumulado mesmo. Aquilo que você estudou, que você começou a estudar todos os dias aqui, mesmo que fosse um pouco por dia, 10 minutos, 30 minutos, você não vai simplesmente apagar da sua cabeça. Né? Você pode esquecer uma parte ou outra, você pode voltar de volta esse estado inicial aqui, a ponto de você virar um vegetal, ficar, vamos supor, deitado no sofá comendo um salgadinho todos os dias. Então, certamente o seu cérebro vai começar a atrofiar, seus músculos vão atrofiar, tudo vai ficar. Mas, se você vai precisar de mais dias assim, muitos dias assim, para conseguir regredir, para essa linha voltar a cair aqui. E aí aqui você dá um impulso muito maior, você sai de 280 para 745, vamos chamar de pontos aqui. No final do ano em que você conseguiu fazer bem feito todos os seus hábitos. Né? Então vamos colocar aqui, eu criei esse índice da soma, né, da variação, eu somei 100, dividi por 100. Por quê? Em algum momento aqui, nesse estado inicial aqui, ou até aqui, algum momento vai dar zero. E aí, se você faz o produto acumulado, multiplicado por zero é zero, então é tecnicamente como se você morresse, porque você vai ter um dia zero, ainda ter um dia negativo ainda não é tanto problema, mas se você tem um dia zero, você multiplica por zero todo o restante da variação, e então você simplesmente não sai do zero aqui. Então transformei num índice, somei 100 dividir por 100, então aqui você vê que começa em 1, mas dificilmente não vai ser 1, vai ser na verdade em torno de 0, como tem lá como a gente mostrou inicialmente. Mas quando você transforma num índice aqui, ele fica perto de 1, né? Porque você soma 100 e divide por 100, fica muito perto de 1. E aí então fiz o produto acumulado desse índice. Vamos colocar aqui. Vou executar esse. Então tá aí. É como o juro composto dos hábitos. É nisso que eu queria chegar, é isso que eu imaginei a hora que eu estava ali pensando nessa ideia. Que eu queria ver era essa curva aqui. Ó. E é de fato isso, né? Na vida é isso mesmo, porque você começou a aprender algumas coisas aqui no meio do período. Por exemplo, vamos supor que você esteja estudando uma atividade lá, ou até mesmo numa faculdade, você começa a aprender aqui os princípios, a introdução, toda a fundamentação daquilo que você está estudando, e depois começa a estudar coisas mais complexas que têm a base nisso aqui, então você dificilmente regride, né? Então, cada vez mais aquilo que você, por exemplo, está estudando é complexo para aquele que está iniciando, mas para você se torna cada vez mais fácil. Da mesma forma que o exercício físico, você não vai ter. O seu corpo sempre vai, desde que você faça, né, o estresse adaptativo ali, seu corpo sempre vai continuar se fortalecendo, vai continuar tendo uma melhor qualidade em relação a músculos. E daí depende, você pode colocar flexibilidade, pode colocar força e pode colocar também a beleza do corpo, né?
nesse, nesse resultado aqui acumulado. Sono e alimentação são coisas assim que são básicas para a vida, né? Então, aquilo que você se alimentou ali, que tiver nutrientes, está sendo usado no seu cérebro para executar tanto o exercício quanto o seu estudo, o seu trabalho, aquilo que você está executando no seu foco, né? E o sono é essencial para o foco. Então, aqui é basicamente por isso que se você tem um menos um no sono, você provavelmente tem um menos um no foco. Quando você não dorme bem, dificilmente você vai ter. Na verdade, todos os outros são prejudicados, porque você não vai ter foco e também provavelmente vai ter uma disposição a estar muito mais propenso à impulsividade. Não vai tomar as melhores decisões, então provavelmente você não vai comer bem, você não vai ter foco e você pode até mesmo não querer se exercitar, pode até mesmo se machucar, né? Executando os seus exercícios lá de forma inadequada. Então é realmente uma coisa que se acumula. Não tem como voltar atrás disso daqui. Cara, eu acho que é isso. Eu gostaria de. O que eu queria trazer era isso aqui mesmo, era esse, esse resultado. Aqui vamos supor que você estivesse investindo em você, né? Começou aqui com R$ 1, chegou aqui no 120, você multiplicou por 20%. E aí você já começou aqui no até 240, vamos ver aqui, 240. A gente ficou por 15 vezes simplesmente fazendo mais ou menos. E aí quando entrou nos eixos mesmo aqui, dá 1,5 milhão. Então é um juro composto mesmo da sua vida, né? Dos seus hábitos. Então assim, não sou matemático, né? Eu fiz isso aqui empiricamente, quis tentar chegar nesse gráfico aqui para trazer essa reflexão, esse vídeo motivacional, né? Para a gente perceber, a gente conseguir visualizar como faz diferença a gente entrar numa rotina e numa rotina saudável, né? Numa rotina que seja adequada para a nossa própria existência, da nossa própria existência, da nossa própria natureza de ser humano, né? Porque, como provavelmente eu falei em algum momento, o nosso corpo é feito para estar em movimento, a alimentação saudável é a energia que a gente precisa, sono adequado é porque a gente não é animal noturno, né? A gente não enxerga no escuro, não é igual coruja nem gato. Então, e aí o foco nas tarefas. E isso tudo aqui também é um exemplo da questão de ser humano, né? Porque você só consegue mudar um comportamento porque a gente é o ser humano, porque a gente tem uma natureza diferente. A gente não simplesmente segue os impulsos. A gente consegue mudar algumas coisas. É claro, exige esforço, exige persistência, insistência geralmente, para que se torne uma rotina. Não é simplesmente amanhã, não é igual igual eu brinquei aqui no início, né? Você teve um dia ruim, no outro dia não, agora eu vou fazer tudo perfeito, né? E daí não consegue manter essa estabilidade. Então eu encerro por aqui. Espero que tenha contribuído aí com alguma coisa para vocês. Também
fico à disposição aí se alguém quiser me corrigir nisso aqui que eu fiz. É só, pode comentar aí, pode entrar em contato. Mas é uma brincadeira realmente para a gente conseguir visualizar como as coisas podem ser melhores pra gente, a nossa vida sair da estaca zero aqui e ir pra algum lugar. Beleza? Muito obrigado. Pode. Não sei se eu vou ser uma pessoa que vou criar muito conteúdo, não tenho. Já tive vontades, mas se quiser seguir, se quiser dar like, se quiser compartilhar, fica à vontade. E quiser entrar em contato também, pode mandar mensagem. Valeu, um abraço.